Existem conceitos, né? Eu gosto muito daquele livro, né? Do jeito Disney de encantar os clientes. Porque lá eles falam a preocupação que eles têm com os detalhes. E lá eu escutei uma frase que eu achei muito, eu li uma frase que eu achei muito interessante, né? Que o cliente ele não consegue perceber os detalhes, ele não consegue especificar os detalhes, mas ele consegue sentir, né? Ele consegue sentir a perfeição. Então ele sai de um local, a Disney, né? Um grande exemplo disso, ele sai super encantado. Mas eles perguntar, e aí, o que foi bom lá? Ele não consegue nem especificar de tanto detalhe que foi pensado para proporcionar para ele esse efeito de encantamento que ele não consegue especificar. Então, na consulta acontece algo semelhante. Você pode encantá-lo, seja nessa questão da empatia, né, de identificar ali essa emoção predominante. Você pode encantá-lo, por exemplo, na exploração dessa emoção predominante. Então, por exemplo, quando o paciente veio e falou, às vezes eles soltam, né? Eles soltam, pois é, eu jogava uma bola ali, hoje eu não consigo mais jogar. Às vezes é uma informação que para você é simples, mas se você explorar um pouquinho, você vai ver que ali está uma dor maior. Ou então, por trás disso daí está uma dor muito grande. Então, eu trabalho com mudança de hábitos, né, com emagrecimento. Então, às vezes eu vejo ali aquelas mulheres que estão com o casamento acabando, ou aqueles homens que estão ali com a vida profissional ali toda comprometida, porque eles não se sentem mais produtivos. As mulheres têm toda uma situação, uma relação ali com o marido mais comprometida, ou então com a autoestima delas. Então, existe todo um fator emocional por trás daquela queixa física que muitas das vezes não é abordado. E quando você só atenta para isso e tenta só demonstrar que você reconhece aquela dor que está por trás, você já gera um efeito de encantamento, né? Você já cria nele já é um diferencial. E até a técnica, do ponto de vista prático, para os colegas que estão ao vivo aí, colocar em prática é o seguinte: quando esse paciente ele soltar, nesse caso aí, poxa, que eu gostava de jogar um futebol, eu vim aqui porque eu queria ver o que é que o senhor pode fazer. E passe um remédio, é o famoso remédio milagroso, né? Passa um remédio aí, doutor, peça um raio-x para ver se melhora. E aí, nesse momento, é você virar para ele e falar assim: seu fulano, foi por isso é o que está mais lhe preocupando e foi por isso que o senhor marcou a consulta para vir comigo? É nesse momento aí que você vai, sabe, fazer a aliança terapêutica, sabe? É nesse momento em que ele vai falar uma coisa que, tipo, quem aí nunca ouviu essa seguinte expressão, olha só: doutor, mas isso aqui eu sei que não é com o senhor, eu sei que o senhor não vai poder me ajudar com isso, eu sei que isso o senhor não me ajuda e tal. E aí, nesse momento, você diz assim: não, mas eu tô aqui para te ouvir também. Eu quero ouvir sobre tudo, eu quero ouvir sobre você. Para eu poder ajudar sobre a sua dor no joelho, eu preciso entender todos os seus contextos. Quando você faz isso, cara, você está criando aliança. Esse paciente vai dizer: caramba, nunca nenhum médico fez isso. Nunca nenhum médico se importou tanto comigo assim. E aí você guarda essa emoção predominante. Ele vai dizer: não, doutor, realmente, porque eu gostava muito de jogar bola, não sei o quê, não sei o quê. Aí entra um outro conceito, né, Arthur, que é você gerar uma emoção positiva nele ali, né? Mas me fale então, né, da sua época, dos tempos dourados aí do futebol, como é que era? E aí ele vai falar: não, doutor, não sei o quê, eu fazia gol, não sei o quê. Enfim, e aí você vai gerar naquele momento ali uma emoção positiva nele, né? E ele vai, do ponto de vista da programação neurolinguística, né, ele vai te associar a uma emoção positiva. E aí você guarda. Ele vai te associar ao sonho de voltar a jogar futebol. Quando ele vê futebol, que desperta nele uma sensação positiva, ele inconscientemente está lembrando de ti. Toda vez que você coloca o paciente numa emoção positiva, né, você faz ele falar de alguma coisa que ele gosta, seja um hobby, né, seja viagem, seja alguma coisa que a família, enfim, ele cria ali um estado emocional positivo, né? O Tony Robbins fala muito do estado. Ele entra num estado positivo e o fato dele estar ali, né, olhando para você, tendo ali uma relação com você, há uma associação entre o que ele está sentindo e o que ele está vendo, né? E aí cria-se ali uma associação, um gatilho, né? Então, isso é extremamente importante, né? E essa é uma dica final ali, mas é extremamente importante você já saber disso, que a exploração desse aspecto emocional, ele é muito mais do que só o encantamento. Ele é fundamental, tanto como médico, né, para o seu paciente aderir às suas recomendações, como empresário, para o seu paciente voltar, indicar e se encantar e trazer mais e mais pacientes. Então, são ferramentas simples, tá? Tentar identificar aquilo que o seu paciente mais gosta e explorar um pouco isso. Né? Por exemplo, no exemplo do prefeito que eu falei, às vezes quando eu pego alguém que vem do interior, que vem de alguma outra cidade, eu passo mais tempo falando da cidade do que de uma situação propriamente dita da consulta ali. Então, falo para ele falar da cidade, pergunto, logicamente, se ele gostar ali, né, do ambiente onde ele está vivendo. Então, eu exploro bastante isso e aí a gente vai recebendo convites, né, para visitar as cidades e tudo mais.
Mas, isso está arborizando a consulta? Não, eu estou criando uma aliança para que daqui a pouco, quando eu for oferecer para ele um tratamento onde ele vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Todo tratamento que você oferece, você vai proporcionar algum tipo de dor para o seu paciente, né? A dor da mudança, a dor do desconhecido, a dor da dúvida. Toda vez que você vai negociar com o seu paciente, e até já entrando, né, nesse assunto, né, na parte de pactuar ali um tratamento com ele, se você pactua em cima de uma emoção como essa, a probabilidade dele seguir é muito maior. A gente tem que até trazer, né, um exemplo, Sidney, não é isso? Uma comparação aqui. Sim, sim. Só para ancorar mais ainda o que você falou, você está criando relacionamento, né, cara? Você está criando relacionamento. Para no final, o que acontece? Se você não tem um relacionamento durante a consulta, né, e aí no final você oferece um tratamento que vai melhorar a vida do paciente ou vai salvar a vida do paciente, qual é a chance dele seguir se você não tiver um relacionamento? Você vai seguir um tratamento de uma pessoa que você confia, que você tem um relacionamento estabelecido, ou de uma pessoa que você viu 5 minutos atrás, não sabe nem quem é, não sabe... Enfim, fica claro quando a gente explica dessa forma.